Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Intramuros. Hoje, o Intramuros é da responsabilidade da unidade de genética e quem vai nos falar é o Delmar Muniz Lourenço Júnior, que é assistente da unidade de genética. E ele vai nos falar sobre essa revisitação da neoplasia endócrina múltipla do tipo 1, 12 anos depois, o consenso internacional, o último. Delmar, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês nessa reunião Intramuros. Já são muitos anos, né, apresentando. Então, como foi dito pela Luciani, o foco dessa discussão hoje vai ser sobre os tumores neuroendócrinos hipofisários, né, associados à neoplasia endócrina múltipla. O último guideline ocorreu em 2012, então são já passados 12 anos dele, então muitas coisas rolaram, muitas coisas foram acontecendo e sendo publicadas desde então. Nós vamos falar dos outros setores da neoplasia endócrina múltipla, como o próprio tema comenta, o foco será os tumores hipofisários. Quando nós falamos dos tumores hipofisários, né, é conhecido que eles são predominantemente esporádicos, mais de 95% deles, e podem ser, eventualmente, familiares. Dentro dos grupos familiares, a representatividade aí é ao redor de 5 a 8%, e com os estudos em medicina genômica, houve um aumento consistente nessa representatividade das neoplasias hipofisárias herdadas. E quando você seleciona de forma apropriada alguns subgrupos de pacientes com tumores hipofisários, a representatividade de achados com variantes germinativas, patogênicas, chega até 30%, como acontece nos casos com gigantismo. Provavelmente, aqui nós ilustramos, né, brevemente as diversas síndromes genéticas de predisposição aumentada ao desenvolvimento de tumores hipofisários ao longo da vida. Nós já trabalhamos sobre isso numa Intramuros há um ano atrás, em que nós fizemos uma apresentação breve de todas essas síndromes, algumas delas descritas há menos de 10 anos. Mas hoje, o foco vai ser a neoplasia endócrina múltipla tipo 1, que foi comentada mais brevemente há um ano atrás. Então, vocês devem ter reconhecido alguns desses primeiros slides como um déjà vu da Intramuros daquela época. Partindo, então, para a neoplasia endócrina múltipla tipo 1, trata-se de uma doença genética rara, um padrão de herança autossômico dominante, com uma enormidade de tumores associados a ela, então mais de 20 tipos diferentes, que podem ser de origem endócrina ou não endócrina, e de natureza benigna ou maligna. Os tumores, principalmente representados, os tumores principalmente representados são os tumores da paratireoide, os tumores enteropancreáticos, os hipofisários. Diversos outros foram sendo reportados ao longo dos anos. A gente não vai entrar diretamente nessa discussão hoje. O diagnóstico de MEI 1 continua da mesma forma, então nós temos que o diagnóstico ele é clínico quando eu encontro um paciente se apresentando com pelo menos duas glândulas endócrinas comprometidas, principais, hipófise, paratireoide ou pâncreas. Ele é dito familiar quando, além do caso índice reconhecido clinicamente numa família, eu identifico um parente em primeiro grau que tenha pelo menos o acometimento de uma dessas três glândulas endócrinas principais associadas à síndrome, e, finalmente, o diagnóstico é genético, quando, independentemente de achado clínico, eu tenho um paciente portador de uma variante germinativa patogênica. Entrando, então, no tema central da nossa discussão, né?
Nós vamos iniciar conversando sobre a penetrância global de todos os tumores. Aqui chama a atenção de que a penetrância dos tumores de paratireoide é de 95% ao redor, ao longo da vida. Os enteropancreáticos representam o segundo mais frequente, com uma prevalência de 80%, e, finalmente, uma penetrância global estimada de tumores hipofisários de 50% ao longo da vida. Quando nós falamos em penetrância, é importante que a gente faça uma associação com a idade, porque, como vocês veem nesse gráfico, todos os tumores principais associados a síndrome, mesmo os mais raros, têm uma forte associação com a idade, ou seja, à medida que a idade avança, aumenta a penetrância de todos os tumores associados a MEN1. Isso pode já ser prevalente mesmo na segunda década de vida para todos os tumores principais, como vocês podem ver aqui, dando um enfoque nos tumores hipofisários, que já são prevalentes na segunda década de vida, com uma penetrância crescente, atingindo uma penetrância estimada ao redor de 50% aos 80 anos de idade. Muito recentemente, há menos de um mês atrás, o grupo francês publicou um guideline sobre neoplasia endócrina múltipla tipo 1, a partir de um grupo de estudo de tumores endócrinos e de uma associação de cirurgia endócrina da França. Então, eles propuseram um guideline e a gente vai entrar dentro desse contexto do guideline somente no caminho dos tumores hipofisários. Fica a curiosidade das sugestões deles para uma outra oportunidade. Recomendo a leitura também, devo passar isso para os residentes nas próximas semanas. Bom, então, aqui nós chamamos a atenção que a penetrância dos tumores hipofisários é bastante variável, de 15% a 50%. E tivemos, né, pós o último guideline, 2 estudos grandes, né, os maiores estudos envolvendo, ou estudando, focando sobre tumores hipofisários em MEN1. Então, após o consenso. Um deles é do grupo italiano, da Francesca Giusti, em 2017, que ela mostra, né, em 178 pacientes com tumores hipofisários associados a MEN1, de 178 pacientes, o que representa na casuística dela de 436 pacientes, 41%. Então, a penetrância global de 41%. E aqui no estudo mais recente ainda, o maior deles, do grupo francês, publicado como primeiro autor Lebras, com 551 pacientes com MEN1, 202 deles tinham tumores hipofisários, estimando uma penetrância de 37% ao longo da vida. Chamando a atenção para um outro estudo bastante amplo, francês, né, publicado em 2019 por Romanet, vocês veem que este estudo é o maior publicado até então, com cerca de 1.676 pacientes MEN1, onde foi descrita a maior quantidade de variantes patogênicas associadas a essa doença. Isso é possível a partir de um trabalho muito coordenado, feito pelos franceses e com apoio do governo francês, no atendimento e no rastreamento de alterações genéticas na população francesa. Que inclusive 4 grandes laboratórios que se reúnem periodicamente a cada 3 meses para discutir, sobretudo, dos diagnósticos genéticos que são realizados. Então, aqui, o perfil genético desses pacientes, eu quero chamar a atenção sobre essa casuística grande que permitiu avaliar a penetrância dos tumores hipofisários, relacionada à idade. Ela é de 27% aos 40 anos e de 50% aos 80 anos de idade. Muito se tem tentado fazer em relação à correlação genótipo-fenótipo. MEN1, como vocês viram no slide, né, anterior, há um número enorme de variantes encontradas, 370, então é difícil você estabelecer qualquer correlação genótipo-fenótipo aqui. Nesse estudo em especial de Romanet, ele sugere que as deleções grandes, aquelas que não são vistas por sangue, né, que são geralmente investigadas por MLPA,
Se mostrou na casuística dele como uma predisposição para ter um primeiro tumor mais cedo, né? Da mesma forma também, houve uma idade, né, ao diagnóstico do hiperpara e dos tumores hipofisários mais precoce nas famílias, com esses rearranjos grandes, quando comparado com as variações, as variantes em ponto ou pequenas inserções ou deleções resultando em frame shift. Então, talvez isso mostre uma primeira aí, correlação genótipo-fenótipo mais forte, mas isso precisa de ser melhor estudado por outros grupos, né, internacionais. Até o momento, muitas outras correlações genótipo-fenótipos foram publicadas, mas quando se tentava validar em outras cortes, isso não se reproduzia. Vamos ver o que acontece em relação a esse assunto levantado, né, pelo grupo francês. Considerando isso que eu acabei de falar, nós temos sim, curiosamente, o caso mais jovem nosso com tumor de hipofisário foi diagnosticado aos 6 anos de idade e ele tinha uma deleção grande. Coincidência? Não sabemos. O tempo poderá nos responder melhor sobre isso. Em relação ao nosso grupo de pacientes, aqui nós temos um trabalho publicado com 60 casos índices, e o nosso perfil de mutações ele não foi diferente daquele publicado por outros grupos internacionais, né? Dentro deste grupo de variantes patogênicas reportadas pelo nosso grupo, 3 delas eram deleções grandes detectadas por MLPA. Atualmente, nós temos 7 famílias detectadas por MLPA após a publicação desse trabalho. A impressão que eu tenho é que estas famílias têm uma doença mais grave, com maior índice de malignidade, com uma precocidade de diagnóstico de alguns tumores. Mas o nosso N não é suficiente para a gente confrontar ainda com o estudo francês de Romanet. Até pouco tempo atrás, o trabalho-chave em tumores de hipófise em MEN1 era basicamente esse de Verguet, publicado em 2002. Então, tudo que saía a partir dos guidelines adivinha desse estudo, era um marco na avaliação, porque se tratava de 136 casos. Nesse estudo, se mostrou que havia uma predominância de tumores hipofisários no sexo feminino, a idade média ao diagnóstico era de 38 anos de idade, e a grande maioria dos pacientes eram diagnosticados abaixo de 46 anos. Esse estudo tem alguns problemas, como, por exemplo, uma quantidade pequena de casos rastreados, é um número muito grande de casos índices, e por vezes ele mistura e a gente não consegue separar claramente alguns casos que eram negativos para a mutação de outros que eram positivos, e isso pode ter interferido com esse resultado. Pensando nisso, a gente tentou até fazer esses mesmos dados nos nossos pacientes, mas somente avaliando os casos índices nossos aqui, 62 casos índices que tinham tumores hipofisários de um grupo de 87, que a gente está trabalhando assim mais intensamente para um trabalho para ser submetido nos próximos 2 meses. Mas a gente percebe que realmente a predominância é no sexo feminino, a idade média é mais ou menos igual ao do grupo francês, e sim, a maioria dos nossos pacientes são diagnosticados, mais de 85% deles, antes dos 46 anos, e até um quarto deles antes dos 25 anos de idade. Quando nós trabalhamos com a primeira manifestação de MEN1, em relação às séries maiores do guideline, que era basicamente representada por Verguet, vocês veem que em 17% dos casos o tumor de hipófise foi a primeira e única manifestação clínica de MEN1. Depois desse estudo, vieram outros 2 grandes, nós comentamos um do grupo italiano, de Just, e um outro do grupo francês amplificado, né, por Godet, em 2015. Nesses estudos, vocês veem que a primeira manifestação de MEN1 foi em 13%, num total de 475 pacientes avaliados, e no grupo francês, 21% dos 55 casos tinham com tumores hipofisários abaixo de 21 anos de idade,
Então, uma maior casuística estudada de pacientes com tumores hipofisários nessa primeira e segunda década de vida, é esse estudo do grupo francês, ele viu que 21% dos jovens e crianças investigadas com MEN1, dos 160, 55 tinham tumores hipofisários e em 21% deles o tumor de Hipófise foi a primeira manifestação. Então, dentro ainda do grupo da Francesca Giusti, como primeira manifestação, vocês podem ver que os tumores funcionantes, né, são, na maioria das vezes, hipofisários, são, na maioria das vezes, a primeira manifestação, praticamente representados pelos prolactinomas, e essa participação dos prolactinomas como primeira manifestação nesse grupo italiano estudado, tanto acontece nos casos índices quanto nos familiares rastreados clinicamente. Retomando o estudo de Verg, né, aqui vocês podem ver que, em relação aos subtipos hipofisários, nós temos que o tumor hipofisário mais frequente associado a MEN1 era o prolactinoma, com 62%, seguido pelos tumores secretores de GH. Nesse estudo, pela primeira vez, chamou a atenção que os tumores co-secretores tinham uma participação importante dentro do espectro de subtipos associados a MEN1, e um ponto que chamava também bastante atenção é que os não secretores tinham uma penetrância muito baixa nesse grupo estudado, de 5% somente. Quando nós avaliamos, né, os estudos, as maiores séries publicadas mais recentemente, como essa que eu comentei de Lebras, 2021, que é, na verdade, do grupo francês, então uma extensão da análise deles, vocês veem que há uma mudança do perfil. Os tumores, os prolactinomas continuam sendo os tumores mais prevalentes, mas aqui os não funcionantes são melhor representados, se tornando aqui o segundo tumor mais frequente em MEN1. Isso vai de encontro com o que outros estudos publicavam, com casuísticas menores até então, na nossa experiência também no serviço. Então, dentro do grupo dos tumores hipofisários secretores, a prevalência aqui é de 52% a 80%, os prolactinomas são realmente os mais frequentes e, por vezes, há uma associação com secreção de GH, né, dentro dessa condição que eu falei de co-secreção. E nesse estudo francês, esses tumores não secretores, eles geralmente eram diagnosticados durante o screening de rotina, com ressonância, e mais raramente por sintomas locais compressivos ou por deficiência hipofisária múltipla. Outros tipos de secreções são muito raros, tanto nesse estudo do grupo francês, como de outros estudos realizados focando sobre tumores hipofisários. Aqui, em relação ao estudo italiano, né, também os tumores hipofisários são funcionantes, são os mais prevalentes, representados pelos prolactinomas, sendo o segundo tumor mais frequente os tumores não funcionantes. O grupo italiano e o grupo francês, no seu trabalho mais recente, mostra que esses são os tumores mais prevalentes em MEN1, confrontando com o estudo prévio deles de 2002, onde os tumores não funcionantes não eram tumores tão frequentes na síndrome. Olhando um pouquinho para os nossos pacientes e para um subgrupo até pequeno deles, que são de 87 casos índices, famílias não relacionadas nós temos que o hiperpara tem uma penetrância completa, o tumor de pancreático é o segundo tumor mais frequente nessa corte, e aqui os prolactinomas representam o terceiro tumor mais frequente em MEN1, seguido dos não funcionantes, ou seja, nossos casos índices vão de encontro com as séries italianas e francesas que englobam tanto casos índices quanto casos rastreados. Retomando para aquele estudo antigo, em 2002, e agora falando sobre o tamanho dos tumores, então falando de macroadenomas, era muito chamativo naquele estudo em 2002, que dos 136 pacientes com tumores de hipófise, 85% deles eram macroadenomas, e que até 40% deles eram invasivos. Todos os secretores de GH e os raros não secretores eram macroadenomas,
84% dos prolactinomas eram macroadenomas invasivos, e ficou isso na nossa mente, né? Que os tumores, e por muitas vezes eu comentei isso nessa reunião, intramuros, e em outras reuniões, de que os tumores hipofisários AM1 são geralmente mais graves, mais agressivos, e baseado nesse tamanho, né, visto nesse grupo e no grau de invasividade, não é de se estranhar que quando esse estudo, comparando 136 tumores de hipófise AM1 quanto um grupo de esporádicos que eles tinham, que era bastante representativo também, 110 pacientes, vocês veem que a prevalência de sinais clínicos relacionados ao tamanho do tumor era mais prevalente no grupo hipofisário associado a MEI1, e, né, isso é decorrente desse maior prevalência de macroadenomas, 85% contra 40% no grupo esporádico. E, naturalmente, a prevalência de normalização da hipersecreção hipofisária alcançava 42% contra 90% no grupo esporádico. Tudo isso daqui, e com esse N robusto, trazer essa informação. Tumores hipofisários são mais graves, são menos sensíveis aos tratamentos clínicos usuais. Fortalecendo esses achados desse grupo francês, ele mostrava que havia algum grau de resposta a tratamento, como esperado naqueles casos de grau 1 e grau 2, e uma prevalência menor de resposta, 33%, naqueles de grau 3 ou 4. Isso passou 2002 até 2015, quando o grupo holandês vem avaliando um grupo mais ou menos similar de pacientes, avaliados previamente pelo grupo francês, que era de 136, então ele tinha 52 casos com tumores hipofisários não funcionantes, 52 casos com prolactinomas, e aqui já vem a mudança. Ele fala, olha, o nosso grupo aqui não é assim. A maioria dos nossos pacientes não são macroadenomas, são microadenomas, 67%. E outra, menos de 10% dos microadenomas não funcionantes, por exemplo, requerem qualquer tratamento específico. Aliás, 90% deles, né, dos não funcionantes detectados durante o screening, não requerem nenhuma intervenção no segmento de 6 anos. Somente 3 deles mostraram algum grau de crescimento limitado, mas não progrediram nem em direção para macroadenomas. Em relação aos tumores de hipófise, também nós vimos que é diferente. O grupo holandês publicou, ele disse, olha, nosso grupo aqui está diferente. 90% dos nossos pacientes respondem bem, e nós temos até mais microadenomas, microprolactinomas, do que macroprolactinomas. Isso é precisar, aqui, quando nós avaliamos, né, a série de casos operados do grupo holandês, em uma primeira impressão a gente até assusta que tem 23 pacientes operados dos 123, mas quando a gente dá um olhar mais dedicado, nós percebemos que 21 dos 123 pacientes deles não eram MEI1 genético, eram casos com diagnóstico de MEI1 sem mutação no gene MEI1, então eu gostaria de ficar com 102, né? Casos que têm uma alteração genética. Quando a gente olha para eles, desse grupo de 23 operados, a maioria deles que foram operados eram pacientes que tinham, que não tinham uma mutação germinativa no gene MEI1, mostrando que esse grupo dele, ainda que pequeno, de 21 pacientes negativos para mutação MEI1, eram mais sintomáticos, eram mais macroadenomas, 86% deles requereram de um tratamento, 14 deles até com cirurgia, então nós poderíamos separar melhor, isso é um problema dos trabalhos, às vezes o pessoal não separa direito, a gente tem que ficar procurando nos trabalhos para poder interpretar melhor, e quando nós olhamos para esse ponto, somente 9 dos 102 pacientes dele geneticamente documentados foram operados, talvez até indicando que realmente os tumores hipofisários MEI1 sejam menos agressivos. Ele até trabalhou contra ele aqui, nesse confronto contra o grupo francês, e ainda assim, os casos o série dele foi mais leve, mais light, né, no follow-up, no prognóstico e na resposta do que o do grupo francês. Aqui nós temos um estudo francês revisitado com um número maior de pacientes, agora eles com 202 tumores hipofisários em MEI1, e eles publicam
totalmente diferente do que eles fizeram 19 anos atrás, que a maioria dos pacientes deles agora são grau 1, né, microadenomas grau 1 na classificação de Hard, e que uma parcela muito pequena, de 30%, são grau 2 ou grau 3. Então, esse grau de invasividade, de proliferação, caiu bastante. Também ele mostra que a idade ao diagnóstico desses pacientes com tumores hipofisários em MEI1 é mais precoce, né? Eles são diagnosticados mais cedo do que aqueles sem tumores hipofisários, e indicam que realmente os tumores hipofisários em MEI1 são menos agressivos do que previamente se pensava, que a progressão tumoral é rara, especialmente nos tumores não funcionantes hipofisários. Raramente, excepcionalmente, crescem. E pensando nisso, talvez a gente pudesse olhar melhor para a monitorização por ressonância, ou na periodicidade dessa ressonância ao longo do tempo desses pacientes. Depois desses dois estudos grandes, esses são os maiores, mas naquele período entre 2012, do último guideline para cá, outros trabalhos foram mostrando evidências de que os tumores eram menos agressivos. Por exemplo, o grupo italiano falou, olha, 63% dos nossos casos com tumores de hipófise são microadenomas. O grupo chinês, somente 3 pacientes nossos com macroadenoma eram invasivos, no hospital 3 ou 4, num grupo de 54. E num grupo avaliando somente crianças e adolescentes, 76% dos pacientes deles eram RAID 1 ou 2. E, finalmente, naquele estudo que eu acabei de comentar de lembrar, também 58%, a maioria dos pacientes eram microadenomas, e mesmo aqueles que eram puramente intracelular, raramente progrediam. Carcinoma hipofisário em MEI1 é muito raro, com somente 4 casos reportados na literatura, são 2 carcinomas secretores de prolactina, um secretor de TSH e um tumor não secretor. Bom, dentro de todo esse contexto, né, e vendo os primeiros, talvez foi o primeiro paciente com MEI1 que eu vi, quando eu vim fazer a pós-graduação, há muitos anos atrás, e ali a gente já via que, mesmo tumores grandes, né, aparentemente agressivos, eles respondiam ao tratamento, como vocês podem ver, né? E fiquei, na época, muito surpreso quando foi descrito esse estudo francês robusto, lá em 2002, falando que os tumores eram mais agressivos. A gente não tinha, nos poucos pacientes que a gente avaliava, essa gravidade descrita naquela época. Aqui nós temos um exemplo de um prolactinoma gigante em MEI1, uma entidade que é presente em 4% de todos os prolactinomas e que é definida por um tumor maior do que 4 centímetros e uma prolactina acima de 1.000, acima de 1.000. Esse paciente tinha uma prolactina de 10.000 e um tumor de 6 centímetros, que é mais raro ainda, 1% dos prolactinomas chegam nesse tamanho, e a taxa de resposta foi muito elevada, como vocês podem ver aqui. O paciente fez até, pela citoredução, uma fístula pancreática, teve que operar não pelo tumor hipofisário, mas por causa da fístula pancreática. Esse tudo foi feito com a colega Nayara, que foi aluna do Alex, né, quando ela veio para cá, em colaboração com o grupo da Federal do Ceará. Na época, nós publicamos os 4 casos, incluindo o nosso, com prolactinomas gigantes. 2 deles eram resistentes ao tratamento, e 2, incluindo o nosso, teve até necrose tumoral. Mais recentemente, nós tivemos um novo paciente com prolactinomas gigantes, seria o 5º da literatura. Vocês veem aqui que ele teve uma hemenopsia, que foi um padrão diferente do usual, uma hemenopsia homônima, né, ipsilateral, tumor muito grande e que a gente está tratando com uma dose relativamente baixa de cabergolina, 3 comprimidos por semana, e a citorredução é visível. A última prolactina dele agora está muito próximo da normalidade já. Como vocês podem ver, 13.000, caiu rapidamente e atualmente a prolactina dele é de 26, um ano após o início do tratamento. Dentro do grupo, né, da francês, tem um estudo de patologia que é emblemático, muito forte, que ele teve a oportunidade de estudar 77 casos operados de MEI1 contra 2.500 casos esporádicos. Não tem casuística igual. Ele mostra que, na avaliação dele, que os tumores de MEI1 pareciam ser mais grau 4, maiores, mais invasivos.
Havia também uma associação maior de plurihormonalidade, geralmente GH e prolactina, e uma maior prevalência de adenomas múltiplos, 4% contra 0,1% nos casos esporádicos, e até exemplos de triploprolactinomas na análise microscópica. Aqui a gente ilustra exemplos disso daqui, de paciente que era positivo para prolactina e para CTH, ou positivo para prolactina, GH e FSH do grupo francês. Nós temos pacientes com adenomas duplos, à medida que as imagens, a qualidade foi melhorando, os radiologistas foram mostrando esses adenomas duplos na nossa corte. Eu sempre cito esse caso, né, um caso de uma criança com doença de Cushing, que chegou para a gente com um padrão de hipercortisolismo franco, né, com panhipopituitarismo, e que, obviamente, pelo hipercortisolismo, o tratamento era cirúrgico, e o paciente, inclusive, tinha parado a velocidade de crescimento, tinha interrompido a puberdade, e por conta da espera cirúrgica, a gente optou por dar cabergolina para essa criança na época, né? Os resultados foram brilhantes, né? Com uma dose de cabergolina de 3 comprimidos por semana, né? O cortisol urinário normalizou, tudo normalizou, todos os eixos ascenderam, começaram a trabalhar, a puberdade foi retomada, e esse paciente virilizou, cresceu, atingiu uma altura próxima de 1,70 m. Aqui mostramos ele ao longo do tempo. Surgiu até um angiofibroma. De depressão, ele passou a ficar bem melhor, né? Bem mais animado e com uma autoestima melhor. Aqui as imagens de ressonância, a evolução de um tumor que era um macro de 1,5 foi para 0,7 em 43 meses de tratamento. Ele chegou até a ter insuficiência adrenal no início do tratamento, e agora, 10 anos depois, o que nós temos, dificilmente a gente acha que é uma lesão de 0,3 centímetros, né? 10 anos de cabergolina, 3 comprimidos, o paciente totalmente controlado de um tumor cosecretor de prolactina e de ACTH. O que a gente não conseguiu controlar foi que ele mudou um pouco a estética dele, né? Deixou a barba, os angiofibromas também cresceram nesse período, e a família dele cresceu também, né? Então, ele tem agora uma criança de 3, 4 anos de idade e um diploma da universidade. Então, aqui nós temos um outro caso, que eu gosto de mostrar, que é um prolactinoma, mas também com IGF-1 alto, então, aparentemente um tumor cosecretor de prolactina de IGF-1, com subunidade alfa também alta, num paciente com gastrinoma, a gente vê que a GTT não suprime, e tratando com cabergolina, tudo isso daqui se resolveu, prolactina, GH e GF1 se resolveu, um tumor muito pequeno, até de difícil de visualização na avaliação inicial. Esse caso, secretor de GH, prolactina e talvez subunidade alfa, é parte de uma família com deleção grande no GNM, onde a gente tem uma paciente jovem de 13 anos com adenoma duplo, produtor de prolactina, uma outra de 18 anos com prolactinoma, e uma tia deles, né, com um tumor aparentemente cosecretor, ou tumores múltiplos sincrônicos, produtores de ACTH, prolactina e GH, que resolveu o Cushing com a cirurgia e a secreção de prolactina. Saiu da deleção completa do GNM1 nessa família. Então, nós tínhamos, assim, a prevalência maior de macroadenomas, tumores agressivos, uma resistência ao tratamento. O que fica? Continuam os adenomas duplos, os plurihormonais, a maior prevalência de prolactinomas e de cosecretores. O que sai? Que não são os macroadenomas os mais prevalentes. Hoje nós temos que os microadenomas são os mais prevalentes. Os tumores agressivos, parece que não é isso. Eles são, os de MEN1 respondem muito melhor aos análogos de somatostatina numa condição muito similar ao dos esporádicos. Com relação às modalidades de tratamento, uma vez que eu defino que não tem nenhuma evidência de que os tumores de MEN1 são mais agressivos que os esporádicos, nenhuma peculiaridade, tudo aquilo que foi até falado em relação aos prolactinomas e também aos outros tumores, né? Aqui continua seguindo os consensos internacionais. Então, o manejo terapêutico de tumor hipofisário em MEN1 não deveria diferir daquele
oferecido para os esporádicos. Quando a gente considera o screening genético, o último guideline fala para iniciar o screening com prolactina IGF-1 a partir dos 5 anos e ressonância de 3 em 3 anos. Esse é o caso mais grave de tumor de hipófise, publicado na idade mais jovem. Então, um trabalho que era do Stratax, em 2000, que vocês veem que era um macroadenoma co-secretor de GH-prolactina. Veja que isso daqui foi publicado em 2000, em 2002 teve aquele trabalho do grupo francês falando que os tumores eram todos muito agressivos, e a partir daqui, com essas evidências, todos os guidelines começaram a usar esse recurso deste caso para citar, olha, baseado naquele caso do Stratax, é melhor a gente fazer a prolactina IGF-1 para todos os nossos pacientes a partir dos 5 anos de idade. De lá para cá, foram sendo estudados séries focando sobre tumores hipofisários. Nós somos até um segundo trabalho que focou sobre essa população, mas não exatamente sobre a hipófise, sobre os neuroendócrinos pancreáticos na segunda década de vida, mas daí a literatura começou a ser povoada de um enfoque para a primeira e segunda década de vida, e aqui a gente tem que o caso mais jovem, né, reportado pela série francesa, era um paciente com 10 anos de idade que aos 20 nada tinha sido feito para ele, né? E é dito, né, que nessas últimas séries recentes e maiores, não há praticamente descrição de tumores hipofisários antes dos 10 anos de idade. Nós ilustramos aqui aquele paciente que eu citei antes, né, que é o mais jovem nosso, com 6 anos de idade, que tinha uma deleção grande no gene MEN1, um macroprolactinoma que era responsivo ao tratamento. Então, ela foi o caso índice da família, né, um caso que foi atendido até pelo Malebrante, e quando ele avaliou a história paterna, ele viu que o pai tinha urolitíase, uma redução da potência sexual, ele acabou diagnosticando um hiperparo, um prolactinoma e um tumor neuroendócrino pancreático não funcionante. Nosso caso mais jovem, com tumor de hipófise não funcionante, foi diagnosticado aos 9 anos, um paciente que hoje está com 13 para 14 anos de idade, é uma lesão mais à esquerda. Na evolução, a gente percebe que está tendo um crescimento de um micro para um macro limítrofe. A gente pretende até discutir esse caso na reunião de terça-feira, ver até quando nós vamos com isso. Todo o perfil hormonal dessa paciente, dessa criança está bem, ele aparentemente ia atrasar um pouco a puberdade, mas ele está já desenvolvendo a puberdade, todos os basais hipofisários estão normais, a gente percebe já um espessamento da haste. Eu tenho muito receio de como é que vai ser a evolução desse paciente, é o primeiro que nós temos não funcionante nessa faixa etária. Aqui são mostradas as 5 séries avaliando crianças e adolescentes com MEN1. E, de longe, né, a maior casuística é do grupo francês, de Godet, com 55 crianças com tumores de hipófise. Os outros são amostras pequenas, com 6, com 7, com 14, com 18 tumores hipofisários nessa faixa etária. O caso mais jovem reportado tinha 12 anos de idade. E os prolactinomas eram os tumores mais prevalentes, né? Então, o caso mais jovem do grupo de ERA, mas do grupo francês era aquele de 10 anos, que eu citei que aos 20 não tinha sido feito nenhum tratamento. Neste estudo do grupo francês, o caso mais jovem dele que precisou de alguma intervenção era um paciente com 12 anos de idade. No geral, 9 dos 55 casos dele foram operados, e nesse outro grupo, praticamente todos, ou quase todos os pacientes avaliados foram operados. Isso deu um percentual relativamente alto, né? Você imaginar 40% dos casos foram submetidos à cirurgia nessa população. Então, fica essa interrogação do porquê que tantos casos foram operados, se a gente, nessa faixa etária, se nós estamos falando que os estudos, no como um todo, mostram que os tumores hipofisários são menos agressivos do que aparentemente eram. Fica esse questionamento para a gente ponderar para adiante. Aqui nós ilustramos brevemente um estudo multicêntrico que a gente está desenvolvendo,
envolvendo pacientes com tumores de hipófise abaixo de 21 anos de idade, um estudo multicêntrico nacional. No momento, nós temos aí um número de pacientes que confronta, rivaliza com aquele do grupo francês, com 50 jovens avaliados durante a primeira ou segunda década de vidas. E nós temos, então, que os prolactinomas são 56% dos casos, não funcionantes 22%, nós temos 12% de adenomas duplos e 10% de adenomas cosecretores. E aqui temos que neste grupo, os macroadenomas são mais prevalentes, um pouquinho mais prevalentes do que os microadenomas. Eu disse que nos cohortes grandes, com 200 pacientes, com 150 pacientes, independente de idade, os microadenomas estão dominando na última década, pós o último guideline. Mas nesse grupo aqui em especial, os macroadenomas na nossa corte são mais prevalentes. Dentro desse grupo dos macroadenomas, né, 26 com macroadenomas, a maioria deles é representado por macroprolactinomas, então 17 dos 26 são macroprolactinomas, 4 de 26 são cosecretores, 3 de 26 são adenomas hipofisários duplos e somente 2 macroadenomas aqui não funcionantes nesse grupo. Quando nós olhamos pelo subtipo, a maioria dos não funcionantes nessa população jovem é de microadenomas, enquanto que a maioria dos cosecretores dos prolactinomas nesta faixa etária é de macroadenoma. Aqui a distribuição de diagnóstico dos pacientes ao longo da idade, percebe-se que a maioria dos pacientes são diagnosticados entre 16 e 20 anos de idade, um percentual intermediário entre 11 e 15 anos, mas nós temos também um grupo aqui que nos confronta, nos desafia nesse consórcio, né, nacional, de que 8 dos nossos 50 foram diagnosticados na primeira década de vida. Então, aqui nós temos que em relação ao tratamento clínico desses pacientes, a maioria dos casos, com praticamente todos os indivíduos com microprolactinomas responderam à cabergolina, 73% responderam nos macroprolactinomas e 44% dos cosecretores e duplos também responderam. Cirurgias foram realizadas em 13 de 50 pacientes, então 26% dos pacientes foram operados. Também acho que é uma prevalência alta de cirurgia em relação ao usual de tumores hipofisários na população geral, independente de idade, mas a maioria dos operados eram macro, só teve um micro que evoluiu para macro, que foi operado, e tinha de todos os tipos aqui operados, inclusive um carcinoma de hipófise, que é um caso do grupo de Ribeirão Preto, do Sonir, um paciente que ainda vive, né, operado com 6 a 7 anos de idade, que hoje está ao redor, tá mais ou menos próximo de 30 anos de idade. Aqui eu até ilustro, né, estes casos, dos 8 casos mais emblemáticos que nós temos que foram diagnosticados com tumores de hipófise abaixo dos 10 anos de idade. Como vocês veem, todos eles praticamente são macro, teve 2 micro que evoluíram para macro, e a grande maioria deles era representada por casos índices. Então, era o primeiro caso da família descoberto com o tumor de hipófise. A partir dali, a análise genética foi documentada e iniciou-se o rastreamento dos parentes sob risco. Para esta faixa etária, o tumor de hipófise é o segundo mais frequente, ao contrário dos grupos independentes de idade, onde o tumor pancreático é o segundo mais prevalente. Então, ele toma essa posição dos pancreáticos. Pode ser a primeira manifestação de MEI1 em 21% dos casos. Prolactinoma, então, é o mais frequente nesta faixa etária, e aparentemente, os dados mostram que há uma frequência maior de cirurgia nessa faixa etária do que nos esporádicos. Então, a gente não sabe se o comportamento desses pacientes é diferente em relação aos de idade mais adiantada. O guideline que eu comentei brevemente no início da apresentação, ele sugere que a avaliação agora não seja feita a partir dos 5 anos, que seja feita a partir dos 10 anos de idade, mas se o paciente tiver sintomas sugestivos de tumor hipofisário, ele deveria ser avaliado antes. Então, é aquela história de
avaliar a criança como um todo, né? Como é que está a sua velocidade de crescimento, como é que ela está se desenvolvendo, e se chamar alguma coisa atenção, fazer então um estudo direcionado, pensando que esses pacientes podem raramente ter tumor de hipófise. Quando a gente olha para a penetrância nessa faixa etária, naquele estudo francês grande, 0,1% de todos os pacientes tinham tumor hipofisário abaixo dos 10 anos, e é baseado nessa penetrância, né, nessa cinética, né, de penetrância que eles avaliaram um número grande de pacientes e que eles indicam que talvez não valesse a pena começar o screening antes dos 10 anos, como antes recomendado pelo último guideline internacional. Então, fica 10 anos, sugestão deles. Teve somente um caso de tumor de hipófise que foi descrito na idade de 5 anos, que foi aquele do Stratax, que ele chama a atenção, secretor de GH e prolactina, que era clinicamente relevante. Nenhum caso foi reportado antes dos 10 anos nas séries grandes recentes, e isso fortaleceu essa escolha deles por iniciar aos 10 anos de idade. Então, avaliar cefaleia, distúrbio visual, interrupção da velocidade de crescimento, um crescimento acelerado, ganho de peso, como indícios para talvez fazer algum screening antes dos 10 anos de idade. Aqui nós mostramos que a maioria dos nossos pacientes, aqui é uma corte bem menor, nossa, não é aquela uma grande que nós temos de tumores de hipófise na segunda década de tumores em geral, na segunda década de vida, mas nessa avaliação aqui preliminar, você vê que isso não muda quando a gente aumenta o N, a maioria começa a ser diagnosticada ao redor dos 15 anos mesmo. Entre 10 e 15 anos, muito poucos pacientes nós tivemos com tumores hipofisários em nenhum, tumor neuroendócrino de pâncreas, ou tumor de paratireoide, ou tumor hipofisário. São casos isolados dentro da nossa corte. Esse estudo, esse guideline em francês, sugere que deva ser feita a prolactina IGF-1 a partir dos 10 anos, anualmente, né? Que deveria isso ser considerado, né? Bom, em relação aos exames de imagem, ele sugere que faça ressonância aos 10 anos de idade, e se normal, a cada 3 anos. Se você encontra um microadenoma, repete com 6 meses a ressonância. Se ela está estável, você está autorizado a repetir a cada 3 anos a reavaliação desse microadenoma. Se trata de um macroadenoma, daí você deve repetir com 6 meses e com 1 ano. Se estável, repetir a cada ano para os próximos 5 anos, e se estável, por durante 5 anos de segmento, poderia avaliar a cada 3 anos desde então por ressonância. Sempre prestando atenção para comprometimento de campo visual e fazendo estudos direcionados quando há suspeita de que isso possa estar acontecendo. O impacto do screening, a gente vê que, a gente está já finalizando, um macroadenoma no grupo índice é muito maior do que no grupo rastreado, e os tumores funcionantes também são muito mais prevalentes nos casos índices do que nos casos rastreados. No estudo holandês, 90% dos pacientes respondem com ao cabergolina, nos prolactinomas contra 44% daquela série antiga. Em geral, o tratamento deve ser exatamente igual de tumores hipofisários e de tumores esporádicos. Fortalecendo essa história de casos índices e rastreados, a gente vê que aqui ele compara, né, que eu acho que é o ideal, comparar o caso índice com o caso rastreado. Os tumores hipofisários são realmente mais prevalentes nas mulheres. A maioria dos casos rastreados são microadenomas, né, em comparação com os casos índices. Em geral, os casos rastreados, naturalmente, são diagnosticados mais cedo do que os casos índices. E que os adenomas não funcionantes são mais prevalentes nos casos rastreados, enquanto que os prolactinomas são igualmente são prevalentes em ambos os grupos, mas mais prevalente nos probantes, nos casos índices. Então, nós temos aqui que, num outro ponto de discussão, né, que a gente coloca brevemente, que a gente já apresentou isso em outra Intramuros, em geral, 3% dos tumores hipofisários são associados a meningo. Na população pediátrica, isso pode chegar até 6,5%, então isso poderia sugerir que os pacientes com
com tumores hipofisários na população pediátrica merecessem uma investigação genética para análise do gene MEN1, por conta dessa maior possibilidade de encontrar uma variante germinativa patogênica. O gigantismo é excepcional em MEN1, menos de 1% de todos os gigantes são MEN1, então aqui é mais importante o IP. O prolactinoma é o mais importante, né? Quando a gente tem um prolactinoma, ele é o tumor mais prevalente em MEN1, e em idade jovem aumenta a chance de você encontrar uma alteração genética. No geral, né, é recomendado que para os prolactinomas e os somatotrofinomas diagnosticados em idade jovem, que o gene MEN1, gene IP seja suportado, seja avaliado, e diversos estudos que eu já comentei em outra intramuros, no geral, caminham para que macroadenomas, secretores ou não secretores, abaixo dos 30 anos de idade, mereçam serem avaliados geneticamente, especialmente para AIP e para MEN1. Os mesmos protocolos recomendados para diagnóstico clínico, hormonal radiológico de esporádicos devem ser aplicados para MEN1, então nada de diferente. Não há nenhuma evidência de que os tumores hipofisários sejam mais agressivos do que os esporádicos, então a gente desdiz muito do que a gente já falou nos últimos anos. A secreção de tumores hipofisários não parece ser particularmente resistente a tratamento clínico convencional, uma vez que os prolactinomas, que são os mais prevalentes em MEN1 seguidos dos não funcionantes, respondem muito bem aos agonistas dopaminérgicos. Microprolactinoma é predominante em MEN1 e também é predominante dentro do grupo dos não funcionantes. E o curso clínico dos não funcionantes é indolente. Você faz os exames anualmente e cresce 0, 1 ou cresce nada a cada ano. Por isso que ele naturalmente, baseado nesses estudos prospectivos, sugere que talvez seja um excesso ficar fazendo ressonância, e a tendência é fazer a cada 3 anos, ou eventualmente até a cada 5 anos, dependendo do momento. Todos os subtipos hipofisários foram descritos em MEN1, adenoma do gonadotrofo, do tireotrofo, carcinoma de hipófise, embora sejam excepcionalmente raros, né? Nós temos um caso com adenoma do gonadotrófico, nenhum caso com TSH-oma, e o caso de Ribeirão Preto, que era um carcinoma de hipófise, né? E dados recentes sugerem que o screening hormonal e radiológico poderia ser iniciado aos 10 anos de idade. Adenomas duplos e plurihormonais são mais prevalentes em MEN1, mas não vi nenhuma recomendação específica desse guideline francês para esses casos em especial, né? E o manejo terapêutico de MEN1 não deveria diferir dos casos esporádicos, que a gente finaliza, né, a nossa apresentação. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, a todas as pessoas que estão envolvidas nesse estudo, nesse consórcio. Envolve a USP de Ribeirão, envolve a Federal do Paraná, envolve a Federal do Ceará e outros colegas, vários colegas daqui do nosso serviço. A gente pretende ir trabalhando com esses pacientes, tentar publicar a nossa corte de tumores hipofisários, confrontar com os dados da literatura, brevemente. Obrigado. Eric, interrompa a gravação, por favor.